episódio anterior, nós falamos sobre amadurecer como movimento de perceber que em alguns lugares já não nos comportam da mesma forma. Falamos sobre deixar de caber. Hoje eu quero dar um passo adiante, porque existe uma pergunta que nasce naturalmente depois dessa percepção. Se eu não caibo mais em certos lugares onde eu posso pertencer de uma forma mais verdadeira? E uma das respostas pode estar justamente aqui, no nome desta série, Entre Gerações. Eu tenho pensado muito sobre isso. Durante muito tempo, nós fomos ensinados a olhar as gerações como se elas estivessem em disputa. Os mais jovens querendo provar que sabem, e os mais velhos querendo provar que ainda tem lugar. Uns falando de velocidade do mundo, outros falando de experiência da vida. E no meio disso tudo, muitas vezes, a escuta se perde. Uma geração passa a olhar para a outra com desconfiança. Os mais jovens podem achar que os mais velhos não compreendem mais o tempo presente. Os mais velhos podem achar que os mais jovens não respeitam mais o que foi construído. E quando isso acontece, todos perdem. Porque uma geração sozinha enxerga apenas uma parte da realidade. A juventude traz impulso, linguagem, ousadia, velocidade, atualização. A maturidade traz perspectiva, memória, discernimento, consequência e profundidade. Quando essas forças se encontram, algo muito bonito pode acontecer. Mas para isso, é preciso sair da disputa e entrar na conversa. O Entre Gerações nasce dessa intenção, não como espaço para uma idade ensinar a outra de forma superior, nem como um lugar onde a experiência se impõe, ou como um espaço onde a juventude é romantizada e a maturidade é idealizada, mas como um território de encontro. Um lugar onde possamos perguntar o que uma idade pode aprender com a outra, o que uma trajetória pode iluminar a outra, o que precisamos preservar, o que precisamos atualizar, o que precisamos desaprender juntos. Porque o grande desafio do nosso tempo não é apenas viver mais, é viver melhor em tempos diferentes. Dentro da mesma família, há gerações tentando se compreender. Dentro das empresas, há gerações trabalhando juntas, mas nem sempre se escutando. Dentro das instituições, há experiências acumuladas, convivendo com novas linguagens, novas urgências, e dentro de nós mesmos há também muitas idades. Existe em nós a criança que fomos, a jovem que sonhou, a adulta que precisou dar conta, a pessoa madura que começa a perguntar: e agora? O que é que eu faço com tudo isso que vivi? Por isso, falar de gerações não é falar apenas de idade, é falar de tempo, de memória, de transmissão, de continuidade, de pertencimento e de legado. E legado não é apenas aquilo que deixamos quando partimos. Legado é aquilo que fazemos circular quando estamos vivos. É a palavra que encoraja, é a experiência que orienta, é a escuta que acolhe, o limite que protege, a pergunta que desperta, o gesto que abre caminho para alguém seguir com mais consciência. Às vezes, uma geração não precisa de um discurso, precisa de uma presença, e presença não tem idade. Uma pessoa jovem pode ter uma presença transformadora. Uma pessoa madura pode ter uma presença leve, aberta, criativa, viva. O problema não está na idade. O problema está quando uma idade se fecha dentro de si mesma. Quando a juventude acha que não precisa aprender com ninguém.
Quando a maturidade acha que não precisa mais se atualizar, aí a vida endurece. Precisamos lembrar que ninguém amadurece sozinho. Ninguém constrói futuro sozinho. Ninguém preserva a memória sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Eu gosto muito da imagem da ciranda para falar disso. A ciranda não é uma pessoa no centro tentando dominar a cena. A ciranda é roda, é movimento compartilhado, é passo que acompanha passo, é ritmo que sustenta, porque cada pessoa participa de algum modo. E quando penso em ciranda, lembro de Lia de Itamaracá. Lia transformou uma expressão popular em permanência cultural. Sua arte não ficou restrita a um palco. Ela se tornou roda, território, memória, comunidade. E é isso que mais me toca nessa referência. A ciranda nos ensina que uma tradição só permanece viva quando continua sendo compartilhada. Não basta guardar. É preciso fazer circular. Não basta lembrar, é preciso transmitir. Não basta admirar a história, é preciso permitir que novas pessoas entrem na roda. E é esse um ponto muito importante. Às vezes, as gerações mais maduras querem proteger tanto aquilo que construíram que acabam impedindo a renovação. Outras vezes, os mais jovens querem avançar tão rápido que esquecem de perguntar quem abriu o caminho antes. Mas na vida real, avanço e memória não precisam ser inimigos. A memória dá chão, o novo dá movimento. A memória sem movimento vira saudade endurecida. O novo sem memória vira pressa sem raiz. E uma das tarefas mais bonitas da maturidade pode ser esta: oferecer raiz sem pedir o voo e voar sem desprezar as raízes. Quando isso acontece, nasce uma conversa muito fértil. E eu tenho percebido que muitas pessoas estão com saudade desse tipo de conversa. Conversas que não sejam apenas rápidas, que não sejam apenas reativas, nem sirvam apenas para provar um ponto de vista. Conversas que ajudem a organizar a vida por dentro. Porque há perguntas que só amadurecem quando são partilhadas. E o que eu faço com a experiência que eu acumulei? Como posso contribuir sem controlar? Como posso aprender sem me sentir diminuída? Como posso ensinar sem me sentir superior? Como posso envelhecer sem me afastar da vida? Como posso ser jovem sem perder a profundidade? Essas perguntas atravessam gerações. E é por isso que esse canal tem encontrado tanta ressonância. Porque, no fundo, todos nós queremos pertencer a alguma conversa que faça sentido. Não apenas apreciar, não apenas opinar, não apenas acompanhar o movimento do mundo, mas participar de algo que nos ajude a compreender melhor o tempo que estamos vivendo. O Entre Gerações é isso para mim. É a oportunidade de criar uma roda de escuta, de memória, de presença. Uma roda onde a vida vivida pode encontrar a vida que está começando. Uma roda onde a experiência não vire imposição e a novidade não vire desrespeito. Uma roda onde podemos dizer: pertencemos a uma conversa que faz sentido. Não é apenas para aparecer ou acompanhar o movimento do mundo, mas para participar de algo que nos ajude a compreender melhor o tempo que estamos vivendo. Uma roda onde possamos dizer: eu vivi isso, isso pode lhe ajudar. Eu vejo diferente, isso pode ampliar. Eu ainda estou aprendendo, eu também.
Há uma humildade muito bonita nesse encontro, porque quando uma geração escuta a outra de verdade, ninguém sai exatamente igual. A pessoa mais madura pode reencontrar a vitalidade e a pessoa mais jovem pode encontrar direção. A família pode encontrar diálogo, a empresa pode encontrar equilíbrio, a comunidade pode encontrar continuidade. E é por isso que eu acredito tanto nesse movimento, porque o futuro não será construído apenas pelos jovens, e o passado não será sustentado apenas pelos mais velhos. O que pode nos salvar da superficialidade é a qualidade do encontro entre esses tempos. A criança, o jovem, o adulto, o maduro, o idoso, todos carregam uma parte da vida. Quando uma parte despreza a outra, a vida se empobrece. Mas quando essas partes se reconhecem, a vida se alarga. Podemos sair da lógica do eu tenho razão para entrar na pergunta: o que podemos construir a partir do que cada um carrega? Porque cada geração carrega algo. Carrega dores que nem sempre foram ditas, conquistas que nem sempre foram reconhecidas e medos que nem sempre foram compreendidos, linguagem que nem sempre foram traduzidas. E o nosso papel pode ser traduzir a experiência em sabedoria, traduzir juventude em possibilidade, memória em direção, diferença em conversa. Eu acredito que existe uma beleza muito grande nisso, porque quando uma geração conversa com a outra, não é apenas informação que circula, é humanidade. E humanidade não se transmite por manual. Transmite por presença, por história, gestos, perguntas, escuta, convivência. Pense em alguém de outra geração que marcou a sua vida. Pode ser alguém mais velho que lhe deu uma palavra no momento decisivo. Pode ser alguém mais jovem que lhe ensinou a olhar para o mundo de outro jeito. Pode ser alguém da família, uma professora, uma amiga, um filho, uma neta, um colega de trabalho. Alguém que, sem perceber, colocou você em contato com outro tempo. E se essa pessoa ainda estiver por perto, vale a pena dizer: você me ensinou algo. Às vezes, uma frase assim reabre pontes. E nós estamos precisando de pontes. Entre idades, entre histórias, entre famílias, entre empresas, entre instituições. Entre o que fomos e o que somos e o que ainda podemos construir. Eu sou Cláudia Regina e esse é o Entre Gerações. Uma série que conversa com o tempo, as escolhas, as travessias e aquilo que permanece quando a vida amadurece. Se esse episódio tocou você, escreva nos comentários o que uma pessoa de outra geração já ensinou à sua vida. A sua resposta pode ser o início de uma nova roda. E é assim que uma comunidade começa, quando uma história encontra outra. E nenhuma delas precisa caminhar sozinha. Te vejo no próximo episódio.